Joaquim de Carvalho entrevista. Boa noite, boa noite. Boa noite, Sara. Boa noite, Joaquim. Boa noite, ministro Edino Aragão. Boa noite, Sara. Boa noite, comunidade. Obrigado pelo convite, obrigado por aceitar o convite, né, da nossa, aqui da TV. Hoje está animado, viu? Hoje está animado. A segunda live agora à noite. Já teve uma agora de 1 hora lá com o Nassif. Ótimo, tá já bem afiado, né? O está rodando. A Nassif eu ainda fiz a live de terno e gravata, porque eu tinha chegado do trabalho. Agora não, agora já deu pelo menos um tempinho para ficar mais acomodado. Isso é muito bom. Aragão, eu vou passar para você a palavra, já perguntando para você como é que você viu a operação de hoje da Polícia Federal. Olha, operações da Polícia Federal, quando são assim ruidosas, sempre vamos dizer, evoca memórias pouco agradáveis, né? A polícia brasileira gosta muito de espetáculo, né? Claro, inverteu-se o espeto, né? O espetáculo hoje é em relação ao fascista, mas a gente fica um pouco apreensivo, não deixa de ficar apreensivo pela metodologia, né? Mas, por outro lado, você entrar num condomínio para fazer uma busca e apreensão na casa do Bolsonaro não tem como passar desapercebido, né? É muito difícil. E os fatos são bem mais graves do que estão colocados, porque muitas pessoas acham que é um crimezinho mirim de uma falsificação, né? A falsificação é aquela que, às vezes, sei lá, na época da pandemia, os pais poderiam fazer, digamos assim, de comprar um certificado de vacinação aliás, um certificado de teste de Covid num laboratório chinfrim, né? E para o filho poder fazer o passeio de classe, né? E isso é uma coisa. Outra coisa é o presidente da República, né, com todo o seu aparato de Estado, para ir fazer uma visita num país estrangeiro, né, com toda a pompa, todo o cerimonial, ele usar um documento falso, né? Isso é de uma gravidade em termos de política internacional que talvez as pessoas não percebam, né? Porque, afinal de contas, a relação entre os Estados, e a Constituição brasileira diz isso também claramente, no seu artigo, salvo engano, artigo 3º, né, em que as relações entre os Estados devem se reger pela boa-fé, né? E ele é o representante do Estado brasileiro. Quer dizer, ele entrar nos Estados Unidos graças a um certificado falso é muito feio. É uma coisa assim muito mais, tem um peso muito maior de gravidade do que aquele teste de Covid comprado lá na esquina para o filhinho ir para o passeio de classe, né? Então, não é uma mera falsificação. Quer dizer, primeiro que é você introduzir um dado falso dentro de um sistema público de saúde pública, né? Isso já é uma gravidade que não é uma falsificação qualquer, né? Segundo, você fazer uso disso para enganar um governo estrangeiro, né? Então, sabe, isso é ter uma proporção, como dizia meu pai, né? Quanto mais você sobe na vida, mais dura é a queda se você fizer uma coisa errada, não é isso? Então, isso tem uma proporção que as pessoas talvez não atinaram ainda, mas é uma coisa extremamente grave, é escandalosa, é um escândalo a nível internacional, né? Não é um fato corriqueiro. Então, não é assim, pegaram o Bolsonaro por causa de uma mera falsificação diante do genocídio indígena, diante da pandemia, de tudo que ele aprontou. Sim, mas esse é um fato grave também, muito grave.
e que só na história do Brasil me parece que não existe outra igual, de um presidente da República usar um documento falso para ir visitar um estado estrangeiro. Tá? Isso não existe igual. Então, nós realmente chegamos no fundo do poço, no fundo do poço. Né? Isso devia nos envergonhar a todos. Né? Então, eu acho que eu acredito sim que a gente tem que levar isso muito a sério. Não, a gente tem que mostrar que nós não somos moleque, que o Brasil não é moleque, e tira consequências de um fato grave como esse. Tá? E porque não tenha dúvida, se os fatos se confirmarem realmente, com todas as suas nuances, todos os seus detalhes, os Estados Unidos serão os primeiros a querer ter o Bolsonaro lá nas suas cortes. Né? Afinal de contas, o direito americano trata a fraude como talvez, ou seja, os crimes contra a fé pública, como dos crimes mais graves. Né? Então, isso está sujeito, isso leva o governo americano, talvez, a pedir a inclusão do Bolsonaro na lista de circulação vermelha da Interpol, não é isso? E Bolsonaro não poder botar o pé fora do Brasil. Simplesmente isso. Né? Isso é possível que venha a acontecer. Não digo agora, mas no desenrolar dos fatos, porque ele se comportou feito um moleque, feito um bandido, feito um batedor de carteira. Né? Perfeito. Ministro, perfeito. Deixa eu saudar aqui o Jorge Miquerian Filho, manda aqui um superchat nos cumprimentando. Boa noite para você também, Jorge. Muito obrigado pelo seu superchat. E tem a questão, você fala que o crime contra a fé pública é grave, considerado grave. Lembra daqueles pastores? Eles foram presos com os dólares na Bíblia, nem tanto por causa dos dólares, mas porque tinham feito a declaração de que não estavam levando dinheiro. Isso é considerado lá muito grave. Né? Você conhece, tem essa experiência. Você imagina, é uma cultura... Os Estados Unidos é uma cultura calvinista. Né? Vamos dizer, na sua história, uma cultura calvinista. Uma cultura presbiteriana, né? Aqueles escoceses, aqueles Pilgrim Fathers, ingleses escoceses que se embrenharam lá no continente norte-americano. Isso está muito arraigado. Essa coisa de você dizer a verdade e somente a verdade está muito arraigado na cultura americana. E, vamos dizer, tem muito mais peso do que o brasileiro, que é acostumado a calotes, a levar calotes e a dar calote. Né? Aqui a coisa é um pouco diferente, mas lá não existe isso, não. Principalmente se você fizer uma declaração falsa a uma autoridade pública, isso tem consequências muito graves. Né? Aqui no Brasil também, quer dizer, os crimes contra a fé pública não são crimes mirins, não. Tá? Não são crimes mirins. São crimes jamais pesados. Tem crimes contra a administração pública que são, na verdade, poderiam ser até mais graves e tem pena menor, como, por exemplo, prevaricação. Né? Mas o crime contra a fé pública, não. O 299, que é a falsidade ideológica, o 304, que é o uso de documento falso, isso tudo tem um peso também entre nós. Né? Mas, certamente, não tanto quanto nos Estados Unidos. Eu acho que ninguém no Brasil, talvez, só pela falsificação, chegasse a pedir extradição de alguém. Mas nos Estados Unidos é possível que sim. O ajudante de ordem dele, Mauro Cid, foi preso, participou de uma trama, né, para falsificar a carteira do Bolsonaro, que é o beneficiário também da esposa, etc. Ele é beneficiário. Você acha que o Bolsonaro também será preso? Eu falo isso a propósito de até uma manifestação sua hoje, que deve estar próximo ele perder a liberdade. Eu acho que ele está no caminho, viu? Ele está no caminho. Se vai ser agora, se vai ser daqui a 2 meses, se vai ser no final do ano, isso não tem como prever. Certamente o timing político também tem um peso nisso. Né? Não me parece que ninguém está querendo criar um ambiente propício a novas destruições de instituições e essas coisas. Né? Então, claro que me parece que todo cuidado é recomendado e, certamente, se ele for preso, é porque tem que ter uma acusação extremamente robusta, muito robusta. Né? Essa, por enquanto, ainda não está robusta. Quando eu falei isso,
Eu falei pelo fato de que ele está envolvido, em última análise, no mesmo crime ou na mesma notícia de crime que o Mauro Cid. E como o Mauro Cid foi preso, é muito provável que pelas mesmas razões ele pudesse ser preso também. Mas o fato é que até agora, o que se sabe é que realmente a adjudância de ordem é que coordenou toda esse esquema de falsificações. Se ele, como presidente da República, tinha ciência do procedimento ou não, isso é um fato que parece que sim, mas você não pode ficar no parece que sim. Você tem que ter realmente provas mais robustas de que realmente ele tinha conhecimento de que isso estava sendo feito e deu a sua anuência a isso. Né? É isso. Então, isso tem que ser provado. Isso tem que ser provado. Daí a busca e apreensão em cima do celular dele para saber as comunicações que eventualmente ele fez com a adjudância de ordem dele para saber se ele realmente tinha ou não tinha participação nisso. É claro que ele disse, não, mas eu nem fiz uso, eu nunca fui vacinado, eu não tenho nada a ver com isso. Rapaz, não é assim. A gente sabe que isso não é assim. A gente sabe que um presidente da República, quando chega num estado estrangeiro, é claro que ele vai passar pela imigração e mostrar seu passaporte. Não é isso? Quem vai fazer isso é todo o entourage dele. Tem todo um serviço para isso, que vai pegar os passaportes da comitiva, entregar para as autoridades norte-americanas, e depois ele recebe tudo carimbado. Mas o fato é o seguinte, né? Os Estados Unidos, até o dia 12 de maio deste ano, né, estão exigindo certificado de vacinação de Covid para ingressar em território americano. Tá? Então, isso é uma exigência. Se eles dão um waiver dessa exigência para certas autoridades, é uma outra questão. Eu não sei se, no caso do Bolsonaro, ele obteve um waiver uma isenção de exibir esse documento. Isso também tem que ser apurado. Né? Então, por isso, me parece que, muito adequadamente, não se decretou de cara a prisão do Bolsonaro. Tem que ser apurado primeiro. Ele precisava desse documento ou não precisava desse documento? Ele chegou a fazer uso desse documento? Ou esse documento, assim, inserir no sistema já é um crime. Tá? Inserir dado falso no sistema já é um crime. Mas esse crime não foi ele que cometeu. Esse crime foram outros que cometeram. Agora, se ele tinha ciência disso, deu a sua anuência e ainda por cima fez uso, ainda que indireto, através da assessoria dele, junto ao governo americano, para ingressar no território dos Estados Unidos, aí o fato é extremamente grave. Aí é extremamente grave. Perfeito. Deixa eu destacar aqui o superchat da Mônica Mello, doutor Eugênio, futuro PGR, Michele permitiu a fraude na carteira da vacina da filha? É um questionamento que ela faz. Ministro, eu quero acrescentar aqui o seguinte tema, que é sobre esse ajudante de ordens. Foi ele quem comprovadamente atuou no que pode ser um crime de peculato, que foi inserir como privado aquelas joias que efetivamente Bolsonaro recebeu e pressionar para receber as outras, para receber demais. Então, e tem também, já ele é investigado por conta dos atentados contra o Estado de Direito, os atos golpistas, porque era ele que dialogava com as pessoas, era ele que fazia. Também foi ele que fazia grandes saques no cartão corporativo, saques em dinheiro, ele e a turma dele. E saques em dinheiro, e a suspeita é de que o dinheiro, então, seguia para a família presidencial. O que eu pergunto é o seguinte, fica muito difícil imaginar que o Mauro Cid, o coronel lá, ele fazia tudo da cabeça dele, né? O que parece é que ele efetivamente estava cumprindo ordens. Qual é a sua avaliação sobre isso? E como comprovar? Seria só através de uma confissão dele ou talvez exista outra maneira? Eu penso que o celular pode ser o caminho, mas passo a palavra. O celular dele já deu algumas pistas, né? Segundo eu soube agora no final do dia, entre outras coisas, de que ele tinha regulares contatos com Alan dos Santos, né? Um fugitivo da justiça brasileira. Ou seja, o Alan tinha contatos no mais alto nível da República com o presidente da República, um fugitivo da justiça brasileira. Né? O que é muito grave também.
né? Mostra que há aí um esforço vamos dizer, acoitar, de proteger, né, um sujeito que é acusado de fatos extremamente graves. Então, me parece, sim, que muita coisa vai ser descoberta a respeito dele. Ele era o operador do Bolsonaro, ele era o operador. Claro que o operador ele só atua mediante comando de alguém. O operador não tem vontade própria, né? E ainda mais que é um militar disciplinado, né? Se supõe. É diferente de Carlos Bolsonaro, que é um radical livre, né? Que funciona independentemente do código de DNA do governo, né? Então, o Carlos Bolsonaro é outra coisa. Agora, uma pessoa que está na cadeia de comando, está dentro da cadeia de comando da presidência da República como ajudante de ordens, ele só funciona na base de ordens, de comando. Isso não tem como. Agora, claro que, vamos dizer, essa conexão do Mauro Cid com Bolsonaro vai ter que ficar mais clara. Eu acredito que talvez o que se busque com ele seja algum tipo de delação premiada, né? Para o Mauro Cid dar as informações. Afinal de contas, ele já se prejudicou na carreira militar dele, né? Lembra que ele tinha sido indicado para um comando lá de Anápolis, não é isso? E que depois foi retirado e acabou ficando aqui num órgãozinho obscuro do comando do Ministério da Defesa, precisamente por conta desse histórico dele, né? Então, é uma pessoa que já foi, vamos dizer, já está pagando um preço, porque dizem que ele tinha uma carreira militar brilhante pela frente, né? Antes de Bolsonaro, né? Que era um oficial disciplinado, com boas notas, com excelentes resultados, certamente estaria pronto para, daqui a pouco, entrar no generalato, né? E é lamentável que uma pessoa dessa se perdeu, né, com um sujeito que não tem escrúpulos, que nem Bolsonaro, que instrumentalizou as Forças Armadas, né? O Mauro Cid talvez é o exemplo mais claro de como as Forças Armadas se deixaram instrumentalizar por Bolsonaro. Logo, aquele de quem Geisel dizia, é um mau militar, né? Então, isso é muito triste. Isso é muito triste. Bolsonaro tem uma história, na verdade, vamos dizer, de um militar extremamente indisciplinado, nunca fez uma escola de comando, não tem nada, ele simplesmente saiu da mãe, nada mais do que isso. Ele era tenente, ele foi promovido a capitão porque entrou na reserva, somente por isso, né? Mas ele era tenente, ele não era nada no exército, só um bagunceiro. Agora, o que ele fez? Ele entrou na carreira política, quando ele passou a ser deputado federal, ele começou a atuar em prol das macro questões corporativas da caserna, né? Então, aí a coisa mudou. Aí, de repente, ele passou a ser, vamos dizer, um ponto de referência para o lobby militar, né? E aí passou a ser valorizado pelos militares, como a pessoa que tratou do lobby. E eles se enganaram com ele, porque apostaram as fichas no Bolsonaro. Agora, Bolsonaro é um covarde, né? Porque na hora H, ele deixa as pessoas que o ajudaram na mão, como ele fez hoje com o Mauro Cid. Diz, não, eu não fiz nada de errado. Ou seja, quem fez, então, foi o Mauro Cid. É isso que ele está querendo dizer? Está empurrando para o Mauro Cid, né? Então, quer dizer, nem esse tipo de hombridade ele tem, de assumir as coisas de uma forma mais integral, de ser leal com as pessoas que lhe serviram, né? O Mauro Cid está realmente no sal, literalmente no sal. Sabe, na verdade, o pai do Mauro Cid parece que foi contemporâneo do Bolsonaro na AMAN e tive uma relação lá. Eu vou fazer uma pergunta para você, mas antes deixa eu responder aqui ao Márcio Matos. Ele pergunta, estaria o Carluxo nas mesmas condições em Orlando? Bom, o Carlos Bolsonaro foi vacinado, foi público, talvez até para poder viajar. Se vacinou até na Câmara Municipal
e na ocasião foi até notícia de que o pai era contra a vacina, mas ele tinha vacinado. Então, só dar essa informação, tá bem, Márcio? Parece que a carteira foi para quem não foi vacinado, foi uma fraude. Realmente eles tentaram fraudar para poder viajar. No caso do Bolsonaro, tendo tomado vacina, não havia essa necessidade. Os outros foi uma fraude. Você não é militar, mas eu pergunto, conhece bem a burocracia do Estado. E tem uma característica entre os militares, e isso funciona muito entre a polícia militar também. Fica muito difícil apurar crimes, polícia militar, porque quando existe lá, eles executam pessoas e ninguém entrega. Há quase que um pacto entre eles, que se a pessoa entregar, ela fica queimada completamente, se ela participou. E parece que isso acontece. A gente vê muitas coisas que o Bolsonaro fez, agora se está descobrindo, e não foi por declaração de ninguém, foi por investigação, e você vai vendo que o Bolsonaro faz coisas muito graves. Existe suspeita de que fez coisas mais graves ainda. Entendeu? Por exemplo, a questão da suspeita de genocídio. É difícil, que não vai haver uma ordem escrita, mas a própria sinalização dele, desprezo dele, faz com que as pessoas ajam de acordo com a orientação que ele faz. Mas é muito difícil, quem sabe, quem privou, entregar ou não. Eu pergunto para você, se isso dificulta mais, inclusive, uma eventual delação. Porque o militar que delatar, ele vai ser muito queimado. Se ele fez... Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Existe uma grande distinção entre a ética da caserna das Forças Armadas e das polícias militares. Tá? Existe uma diferença. A diferença qualitativa mesmo. Porque a polícia militar, ela atua diretamente no contato com a criminalidade. Né? E acaba se contaminando também com a criminalidade. Tá? É uma realidade bem diferente das Forças Armadas, que meio que são príncipes, né? Nesse contexto de instituições armadas do país. Tem uma doutrina militar, tem um superior tribunal militar, suas auditorias militares, superior tribunal militar, tem um Ministério Público Militar para cuidar deles. E, normalmente, os desvios militares costumam ser apurados pelo Ministério Público Militar e, muitas vezes, tem consequências. Não vou dizer que todos, mas muitas vezes tem consequências, porque a gente tem notícia, assim, de muito descalabro na administração do patrimônio público pelos militares. Tem muita notícia, muito descalabro. Mas normalmente tem consequências. Tem consequências. E até porque, naquilo que diz respeito a crimes que não são militares, a crimes contra a administração pública, por exemplo, aí também tem a Justiça Federal, né? Então, o militar, as Forças Armadas estão mais cercadas do que a Polícia Militar dos estados. Então, não é esse mesmo ambiente de bang-bang. Né? Então, por isso, eu não acho que uma pessoa que venha realmente vir a ser uma testemunha-chave contra Bolsonaro dentro das Forças Armadas, que, por si só, ela deveria sofrer consequências. Agora, o que aconteceu? No bolsonarismo, ou seja, nesse período de 4 anos, houve uma contaminação e também uma polarização que afetou as Forças Armadas. Tá? Você nas Forças Armadas não ser bolsonarista, você tinha que contar com a antipatia, né, dos companheiros de armas. Né? Isso era um fato. E a gente não sabe até que ponto o 8 de janeiro descontaminou alguma coisa. Né? Certamente porque muitos devem estar com medo agora, porque muita coisa está sendo descoberta ainda. Né? Então, eu não acho eu não quero achar, vamos dizer assim, que as Forças Armadas tenham que necessariamente se comportar como se fosse uma máfia, com uma omertá. Tá? Não, gostaria de não pensar nisso, até porque já dei muitas aulas nas Forças Armadas de curso de Direito Internacional de Conflitos Armados, de cursos de Direito Internacional Humanitário e inclusive, até já dei palestra até na ESG
E sempre tive deles uma impressão de um profissionalismo, isso no governo Dilma, no governo Lula, 1 e 2, tá? Sempre tive deles a melhor impressão de profissionalismo. Então, eu não quero acreditar nisso. Agora, a gente sabe que se contaminou, teve uma contaminação fortíssima, né, ideológica da extrema-direita, que encontrou um terreno fértil, precisamente porque os militares até nunca fizeram a passagem da ditadura para uma democracia, né? Eles fizeram a passagem da ditadura para um governo civil, né? E isso porque o projeto da ditadura faliu, mas não faliu de uma forma, vamos dizer, tão retumbante quanto faliu na Argentina com a Guerra das Malvinas, né? Faliu porque a economia estava mal e a gente sabe que o Figueiredo, vamos dizer, não administrou, não geriu bem a economia brasileira. No final do governo Figueiredo, a inflação estava altíssima, né? E realmente o projeto militar tinha acabado. Esgotou-se, né? Mas não houve ali, em momento nenhum, por parte dos militares, nunca eles foram instados a isso, pelos civis, a fazerem algum tipo de meia-culpa, né? Então, isso aqui gera um terreno fértil para um vitimismo. Nós estamos sendo, na verdade, perseguidos porque nós somos patriotas, porque realmente nós debelamos o comunismo no Brasil, não sei o que mais. Essa lenda urbana está na cabeça deles, né? E isso é um convite para a extrema-direita vir a complementar essa doutrinação com as teorias mais malucas de Bolsonaro, né? Então, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas de que alguém, pelo fato de colaborar com a justiça, venha realmente sofrer sequelas de natureza formal. Ele pode, claro, ser mal visto pelos colegas. De repente, eu sei que eu senti um pouco isso dentro do Ministério Público, que é muito menos hierárquico do que as Forças Armadas. Eu senti no Ministério Público que, quando eu comecei a mostrar claramente que eu era contra a Lava Jato, que eu achava isso tudo um absurdo, muitos amigos meus, amigos do Ministério Público, me viraram as costas. Né? Então, isso acontece. Quer dizer, como se costuma dizer, não se faz omelete sem quebrar ovos. Não é isso? Então, tudo bem. Vai fazer o quê? Agora, quem tem uma carreira dentro de uma disciplina hierárquica, em que tudo está calculadinho dentro dessa disciplina, e ele realmente ali ele for hostilizado, talvez as consequências sejam mais graves. Tá certo. Eu falo porque a carreira militar, eles moram juntos, fazem academia, então cria um vínculo muito forte, né? Tem outra, o sujeito, quando ele é da turma do ano tal e tal, isso é como se ele pertencesse a uma família, né? A minha família é aquela lá, da turma do ano tal, né? É mais ou menos um pouco maçom aquilo lá, né? O pessoal meio que são... Talvez até mais, né? Fica muito próximo ali mesmo, né? Muito próximos, né? E tem seus segredinhos, tem suas, né, suas manias, e isso daí, e todo mundo silencia, há um pacto do silêncio para fora, né? Isso existe, realmente, né? São hábitos típicos de um ambiente fechado, né? Mas, eu não sei, é difícil a gente calcular. O fato é, sim, vamos dizer, se um militar se revela um resistente comunista, aí sim ele é perseguido. Tá? Sim. Como foi o caso do Lamarca, por exemplo. Aí a coisa é diferente. Ou Prestes, né? Exatamente. Exato. Foi isso. O Lamarca foi isso, claramente, né? O ódio que se havia, até aquele que o matou, que depois foi secretário, né? De Segurança do Rio de Janeiro, ele perseguia, o filme mostra, que ele considerava que era uma guerra, essa é a doutrina deles. E ele mudou de lado, foi combater os inimigos, e era quase que uma missão matá-lo, não era para prender, foi uma execução, né? Então era... Brum, não é isso? Brum, General Brum. Era o que foi o Newton, alguma coisa, Newton, que é depois... Newton Cerqueira, exatamente. Newton Cerqueira, que foi secretário depois de segurança, até trouxe para junto dele
um político que era de esquerda, e é de esquerda, que é o Hélio Luz, que virou chefe da Polícia Civil no governo dele. O general, o Hélio Luz até conta, o general disse para mim, você tem liberdade, o que eu quero é isso, acabar com o sequestro, tal, então você pode trabalhar aí. Mas na questão do Lamarca é exatamente o que você falou, era uma missão pessoal, como da família militar que tinha que executar o Lamarca, não era para prender, não era nada disso. Fernando Henrique fala no livro dele, nas memórias, que na ocasião achava que tinha que ter indenização para a família Lamarca, ele falou, mas aquilo não foi uma prisão, não foi uma ação do Estado, aquilo foi uma execução, isso não pode, é inaceitável. Né? Eu me lembro, inclusive, que na primeira comissão dos mortos desaparecidos, que foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso, o parecer, no caso do Lamarca, foi para não indenizar. Depois ele conseguiu rever isso daí, eu acho que foi no governo Lula que conseguiu rever. Mas foi nessa linha, de não indenizar. Agora, eu não acho que quem está... Só para dar uma informação, o Greenhalgh é advogado da família Lamarca. Ele diz que a indenização não foi paga. O clube militar segura, tem recursos, tem uma série de coisas. Parece que a família Lamarca mora em Lisboa, saiu do Brasil, mas há um lobby muito forte, claro, fazem isso na justiça, porque eles, não sei se eles entram, eles estão no processo, mas que parece que recebe salário, mas não teve indenização, algo assim, ou o contrário. Da patente general. Entendeu? Ministro, é isso. Né? Eu vou perguntar aqui, do assunto, vou passar para outro assunto, sem entrar em teoria da conspiração, mas existem coisas muito mal explicadas ainda. O assassinato da Marielle, ainda tem a questão de Juiz de Fora, que existem ainda dúvidas que não são esclarecidas. Então, o que eu pergunto, e agora tem o celular e, por exemplo, dá um exemplo, esse Max que foi preso, que é sargento, ele estava lá em Juiz de Fora. Ele era o motorista daquele dia do carro que levou o Bolsonaro, depois do evento, junto com o Bebiano e junto com o Carlos Bolsonaro. Eles foram correndo lá para a Santa Casa. O Bolsonaro não foi em viatura da polícia, foi no próprio carro que o levou lá para Juiz de Fora. E depois você vê que ele foi promovido, ele já era assessor do Bolsonaro, na verdade ele tinha sido do BOPE, mas ele foi para Brasília, os outros seguranças também foram. E teve um que foi preso, que fez a AMAN também hoje, que é o Wilson, e ele, oficial, hoje ele não está na vida militar, foi candidato até, mas fez a AMAN. E ele até está dizendo, eu sei quem mandou matar a Marielle. Isso foi, ele não falou agora, ele falou numa comunicação com o Cid, quando ele estava dizendo, não, eu sei toda a expressão dele, eu sei tudo isso, eu sei toda essa coisa, ele usou outra expressão, essa coisa toda eu sei que mandou matar, etc. Você acha que a partir dessa investigação outros fatos poderão ser elucidados a partir da análise do celular do Bolsonaro e de todas essas pessoas? Eu tenho para mim que isso que aconteceu hoje foi somente se tirou apenas o véu de uma pontinha de um iceberg. Tá? Porque o que está sendo investigado, na verdade, é um ambiente altamente criminógeno em torno do presidente da República. Né? A ponto de ajudância de ordem inserir dados falsos dentro de um sistema público. Né? Então, isso é de uma gravidade muito grande pelo local de onde isso era feito. E eles eram tão pouco cuidadosos que nenhum VPN eles usaram. Eles usaram o computador da presidência da República para fazer toda a lambança. Né? Quer dizer, que tipo de gente é essa que não tem um mínimo de noção de contra-inteligência, não é isso? Para se resguardar. Qualquer micreiro hoje sabe usar um VPN, pelo amor de Deus. Né? Nem isso eles fizeram. Então, tá lá, tá as pistas todas dadas. Né? Agora, quem é capaz de fazer isso pode fazer muitas outras coisas também, né? Porque perdeu um certo, vamos dizer, um certo grau de contenção saudável que deve existir para todo mundo que exerce um cargo público. Isso eles perderam, não são contidos de forma nenhuma. Né? Então, se realmente esse celular do Bolsonaro for o celular verdadeiro dele, tá? Porque é um celular que ele entrega
de mãos beijadas, sem nenhum tipo de senha, está me cheirando que aquilo é uma versão beta do celular dele, né? Porque se for isso, pode ter muita outra coisa. Você está atrás de prata e você vai achar diamante, né? Pode ter muita outra coisa ali dentro. E eu tenho certeza de que o ambiente em torno de Bolsonaro, um ambiente extremamente de discurso violento, de violência, de ligação com o submundo da polícia miliciana do Rio de Janeiro, isso tudo, né, cria uma tendência criminógena muito grande, né? Ali vamos dizer, é o Bafom. Ele é um presidente do Bafom o que nós tínhamos, né? Então, é muito perigoso, inclusive. Tá? A gente não sabe o que esses caras são capazes de fazer para se defender, porque isso aqui, miliciano, costuma normalmente executar pessoas, né? Então, a gente realmente a gente está descobrindo que a gente foi dominado durante 4 anos. Isso não era mero discurso de que Bolsonaro e seus milicianos. Não, que realmente o submundo do crime do Rio de Janeiro chegou ao Planalto, né? Então, acho que tem muita coisa que pode ainda vir à tona. Muita coisa. E a gente tem que tratar essas informações com muito cuidado, com muita robustez, para a gente não dar margem para anulações, para que depois coloquem Bolsonaro como vítima, né? Isso tem que ser cercado, porque senão ele de vítima é um pulo para ele vir a ser herói, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E por isso que quando eu falei no início, eu tive um mau sentimento quando eu vi esse estardalhaço em torno da operação na casa do Bolsonaro. Tive um mau sentimento. Acho que não é assim que se trabalha. Tinha que ir lá com discrição, quem sabe veículos descaracterizados, né? Não tinha que chegar lá com a viatura da Polícia Federal e com os caras com colete, não sei o que mais. E ainda mais um lugar que é visado, que é a residência dele. Todo mundo sabe que ele mora num condomínio Ville de Montagne, em Brasília. Todo mundo sabe, né? Então, essa entrada triunfal de Polícia Federal dentro do condomínio, isso chama atenção, né? Eu acho que a polícia talvez tenha ainda que aprender a lidar com certo tipo de clientela, tá? Que não é que ele está lidando com um ladrão de bicicleta, um ladrão de varal, certo? Isso é uma coisa que a polícia tem que aprender. E começando a partir desse tratamento que dá para certas personalidades que têm uma visibilidade muito grande, começar também a adotar protocolos éticos também para lidar com o ladrão de varal, tá? Mas não pode, de jeito nenhum, achar que ele está lá entrando vamos dizer, num bairro miserável da periferia do Rio de Janeiro, que pode ir chegando lá, blá, 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 helicóptero e tudo mais e tal. Ali o ambiente é mais complicado, porque gera realmente um choque de placas tectônicas, né? Então, acho que isso é uma coisa que ainda tem que ser aprendido. Eu tenho muito, porque o problema é que, numa situação como essa, né, qualquer deslize leva a uma nulidade que pode contaminar todo o processo investigativo e, consequentemente, a responsabilização, tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande nisso, para a gente não repetir erros do passado. Muito bom, viu? Isso é uma posição ética, né? Uma posição de princípio agora, que o procurador-geral, José Aragão, ministro da Justiça, está expondo aqui agora. Como é que você achou a manifestação, a posição da Procuradoria-Geral da República diante desta operação? Porque foi favorável a algumas ações, não queria outra, não queria nem a busca da casa do Bolsonaro, mas
definiu a ação, outros episódios da ação, que é a Lindora, né? Qual é a avaliação que você faz? Está mudando lá o Ministério Público? Está havendo também uma desbolsonarização? Eu acho que está entre o mar e o rochedo, viu? Porque, na verdade, não é. Até as pedras de Brasília sabem que o Procurador-Geral da República está buscando uma recondução, né? E, por outro lado, ele tem as lealdades que ele construiu em relação ao Bolsonaro. E isso não é fácil de se coadunar, né? É meio que nem água e óleo, não se mistura bem isso daí, né? Então, o exercício dele foi, sim, ok, faça o manotropo, né? E não era de se esperar outra coisa, ainda mais da Lindora, né? Não esperaria outra coisa desse povo. Infelizmente, a Procuradoria ela desandou de um jeito tal que, pela primeira vez, aconteceu isso. Quer dizer, havia toda uma jurisprudência construída desde a época do antigo Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Federal de Recursos, de que a palavra do procurador-geral no arquivamento de um inquérito é final e não se discute, né? Quando um procurador-geral pede arquivamento, o tribunal automaticamente arquiva, porque ele é a última palavra dentro do Ministério Público. Ou seja, a opinio delicti está dada, né? Pois bem, é a primeira vez agora, em toda a história da persecução penal brasileira, né, que o Supremo muda essa regra, né, e diz que não, um pedido de arquivamento do Bolsonaro, do procurador Aras, tem que ser submetido ao Conselho Superior, porque ninguém está concordando com esse arquivamento. Isso é extremamente grave, né? Mas isso mostra o quê? Um desgaste do cargo que nunca se viu. Nunca se viu. Nem na época das bolsalidades lavajatistas de Janot, né, se viu uma coisa dessa. Quer dizer, eu tenho um receio muito grande de que o preço institucional dessas lambanças para o Ministério Público vai ser muito alto. Vai ser muito alto. Tá? Está sendo. Então, hoje o Ministério Público está completamente desmoralizado. O Supremo não respeita mais o Procurador-Geral da República, como sempre respeitou. Lembrando que, originalmente, o Procurador-Geral da República, até 1934, salvo engano, o Procurador-Geral da República era um ministro do Supremo. Era um ministro do Supremo. Tá? Então, entre os ministros do Supremo, um era o Procurador-Geral da República. Tá? Até quando isso? Eu não sabia. Foi assim. Tá? Então, sempre foi visto como antes de 64, isso? Antes de 34, na Constituição de 1891. Tá? Então, o Procurador-Geral da República era um dos ministros do Supremo. Sempre foi visto como um par. Né? E agora a gente está vendo que não, que ele conseguiu, de certa forma, amesquinhar a função. Amesquinhar a função. Né? Isso daí eu vejo com muita tristeza, né? Porque, bem ou mal, o Procurador-Geral da República é a imagem da instituição. Tirando a corporação de lado. Eu sei separar a instituição da corporação, apesar de toda a contaminação corporativa que tem havido nos últimos anos. Mas a instituição, vamos dizer, dentro daquele modelo concebido pelo Constituinte de 1987-88, tá, é uma coisa, e a prática corporativa é outra. Tá? Então, eu trabalhei para essa instituição, né, bem ou mal, e vejo isso com muita tristeza, porque, bem ou mal, é uma parte de um projeto de vida. Né? É verdade. E esse desprestígio não se deve só ao Aras. Com o Janot, um grande... Janot, a própria sucessora do Janot, Raquel,
quando o Bolsonaro entrou, ficou lá na dúvida, eu vou ser reconduzida, não vou ser reconduzida, então eu não vou pegar pesado, porque pode ser que, quem sabe. O Cláudio Fonteles, nisso, tinha toda a razão. O Procurador-Geral da República não pode ser reconduzido. Não pode ser. Né? Ele falou, na época, quando o presidente Lula o convidou para ser o Procurador-Geral da República, disse, olha, com uma condição, eu só aceito um mandato. Eu não aceito recondução. Né? Muitos criticaram o Cláudio por isso, que ele poderia ter ficado 2 mandatos aqui, poderia ter ajudado a instituição, tudo mais. Mas o Cláudio disse, essa é uma questão de princípio para mim. Isso é uma questão de princípio. Tá? Eu não quero ter essa dívida, tá, sendo cobrada para eu ser reconduzido. Perfeito. Né? Você vai atrelar a tua atuação na possibilidade de recondução, né? Claro. Né? E disso você depende do presidente da República. Quer dizer, o Constituinte deu para ele a indicação pelo presidente, mas a aprovação do Senado, um mandato de 2 anos, só podendo ser destituído por maioria absoluta do Senado Federal num processo de impeachment. Tá? Então, isso é uma garantia enorme que ele tem. Tá? Não precisa de mais uma de ser escolhido para dentro da classe. As garantias que o Constituinte deu para ele já são muito grandes. Agora, o que ele não pode é cair na tentação da recondução. Não pode. E deixa eu perguntar, juridicamente, a regra mudou? Porque o Brindeiro, por exemplo, ficou o tempo inteiro com o Fernando Henrique Cardoso. Não mudou, não. Pode, teoricamente, assim, ex lege, o Aras pode ser reconduzido. Nada impede de ser reconduzido pela 3ª vez. Nada impede. Porque houve quase uma regra não escrita de podia haver uma recondução, né? Não, mas isso não existe. O Brindeiro teve 4 mandatos, né? Foi 8 anos. Foi 8 anos. E não houve. A lei complementar 75 nunca foi mexida. Nunca foi mexida. Tá? Então, e aliás, eu acho que essa lei hoje ela é anacrônica. Ela precisava de realmente uma mexida pesada lá dentro para se restituir a alma constitucional ao Ministério Público, sendo que a Constituição deixa muito claro, no artigo 128, muito claro que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, não é a rainha da Inglaterra. Tá? Mas agora até o Supremo transformou ele, de certa forma, na rainha da Inglaterra, quando submeteu o Procurador-Geral da República ao Conselho Superior. Não, o Conselho Superior vai ter a última palavra. Mas, quer dizer, o que você vai fazer? Quando o pedido de arquivamento é tão absurdo, né? É um pedido absolutamente, vamos dizer, teratológico. O Supremo vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Para onde vai isso? Para o Senado? Para pedir o impeachment do Procurador-Geral da República? Teoricamente era o caminho, né? Não sei se era o caminho, porque isso é uma atividade fim, uma atividade funcional. Será que o Senado tem interferência sobre uma decisão funcional do Procurador da República? Tá? Você tem razão. Quando eu falo que seria o caminho, o institucional no seguinte sentido. Sempre todo mundo ouviu, a última palavra é do Procurador-Geral. Você pode recorrer ao Procurador-Geral, né? Discordando de uma... Isso, vamos dizer... Isso é uma coisa extremamente grave que as pessoas, às vezes, não se dão conta, porque isso tem reflexo para o futuro. Isso é um precedente que realmente muda toda uma arquitetura institucional. Né? Inclusive essa, que a Constituição diz, ele é o chefe é chefe. Né? O chefe é quem manda. Exatamente. Né? Exatamente. Interessante, tudo que você coloca. E essa decisão do recurso ao Conselho Superior do Ministério Público, o Conselho Superior analisou? Não sei como ele se manifestou, não perseguiu o caso, mas eu sei que eu acho que foi a ministra Carmen que fez isso. Se não concordou com o arquivamento e mandou para o Conselho Superior examinar. Tirou toda a autoridade lá no fim, foi isso, né? Eu não sei. Eu vou dizer uma coisa, eu fiquei extremamente assustado com a notícia, mas não acompanhei também. Eu vi isso no noticiário especializado e achei isso realmente uma inovação extremamente complicada. Claro.
Porque a gente não pode confundir a pessoa que transitoriamente está ocupando o cargo com a natureza institucional desse cargo. Tá? Bolsonaro lambuzou a presidência da República, mas a gente tem que ter respeito pelo cargo do presidente da República. Tá? E a gente realmente espera isso do Lula, e eu acredito que até agora a gente não tem razão para dizer que isso não aconteceu, de que ele realmente saiba honrar esse cargo e restituir a este cargo a sua aura de autoridade que ele perdeu com o Bolsonaro. Perfeito. Aragão, sobre um superchat aqui da Dorian Passos, ele diz: boa noite, Monstrão e Aragão. Chora, não vou ligar, chegou a hora, vai me pagar. Pode chorar, salve Bete Carvalho, chega de mimimi, diz aqui a Dorian Passos. Bacana essa letra. Deixa eu... Aragão, vou perguntar uma coisa para você. Você acredita, porque realmente tem uma negociação, eu já ouvi isso muitas vezes, o Aragão, inclusive vinculado à nomeação do Zanin, etc., um trabalho muito grande do Aras para ser reconduzido. Você acha que isso pode ocorrer? Qual é a sua avaliação? Claro que é uma decisão do presidente da República. Olha, eu não sei, porque, veja bem, quando você está dentro do governo, você tem uma visão de pragmatismo, de defesa de governabilidade, que quem está de fora, às vezes, não enxerga. Né? Eu não sei até que ponto ele tem, afinal de contas, tem amizade entre pessoas do governo, lá da Bahia, principalmente. Né? Ele foi advogado eleitoralista durante muitos anos. Né? E a Bahia, vamos dizer, a elite baiana é um círculo relativamente pequeno. Né? Vamos dizer, uma sociedade, vamos dizer, extremamente estratificada. Né? Como, vamos dizer, em outros rincões do Brasil também. Então, eu acho que ele está procurando apoio, nas bancadas, principalmente as bancadas mais conservadoras, mas também está buscando apoio no circuito governamental. Eu acho que, eu não sei até que ponto posso abrir assim de dizer que ele tem chance, não tem chance. Em última análise, quem vai decidir isso é o presidente Lula e ninguém mais. Né? E eu acho pessoalmente que seria um erro reconduzi-lo, tá? Porque a gente sabe o que foi feito no verão passado, né? Em que a Procuradoria-Geral da República abriu um inquérito contra todos os nossos governadores do Nordeste no combate à pandemia, pela compra de equipamentos médicos que eram reconhecidamente superfaturados, mas porque o mercado estava superfaturado. Né? Então, não era uma questão de desvio de recurso público, nem nada disso. Era simplesmente um mercado que estava, vamos dizer, precificou lá em cima aqueles equipamentos. E tem um caso, inclusive, que eu reputo extremamente grave. Tá? O caso do Renato Casagrande, que ele teve toda a transparência, tenho certeza que outros governadores farão a mesma coisa, de colocar realmente no site do governo assim, o preço antes da pandemia, o preço de aquisição dos equipamentos que foram comprados pelo governo. Ou seja, ele assumiu, sim, eu paguei mais, mas eu vou mostrar para o público por que eu paguei mais. Olha aqui os preços que estão sendo praticados. Tá? Pois bem, a doutora Lindora oficiou para que entregue todos os dados para ela e, a partir disso, abriu um inquérito contra o governador. Simplesmente, simples assim. Até porque não é nem ele que fazia as compras. Quem fazia as compras era a Secretaria de Saúde, não era o governador diretamente. Mas foi para cima do governador. Agora, a pessoa que agiu dessa forma, porque a Lindora é que nem Mauro Cid, né? Lindora não vai fazer isso quando ela age em nome do Procurador-Geral da República, não vai fazer isso de seu talante. Né? É claro que isso daqui foi conversado. Né? E aí, agora, de repente, depois de tudo isso, depois desse trato da pandemia, em que ela falou cada absurdo dentro do Supremo Tribunal Federal, que agora queira ser reconduzido, pelo amor de Deus. Isso não faz nem sentido.
Isso não faz nem sentido. Então, eu acho que seria um erro, mas eu não estou no lugar de julgar, né? Não sou eu que estou ungido pela Constituição para fazer essa escolha. E se for feita, deve ter algum tipo de acordo. Mas eu espero que não. Eu espero que não. Só posso dizer isso. Ótimo, ótimo. E você, PGR, tem alguma articulação nesse sentido? Não. Gostaria. Não, eu já fiz essa pergunta em outra live, mas eu refaço, porque já mudou, já foi há algum tempo. Porque, veja bem, eu acho, eu vou dizer com toda a honestidade, tá? Eu acho que existem pessoas no Ministério Público, apesar de poucas, mas existem pessoas que estão capacitadas para esse cargo, que estão em atividade, tá? Então, não vou colocar meu nome aposentado, depois que você virou a página da carreira, colocar seu nome para, inclusive, atrapalhar aspirações que são legítimas de pessoas que estão na carreira, né? Eu acho que a questão é de você saber escolher quem é quem, mapear direitinho quem foram essas pessoas, fazer um levantamento, claro, e você fazer uma escolha decente. Não tem que ser lista. Também não tem que dizer assim, se o sujeito entrou na lista, ele não pode ser escolhido. Também não é isso, né? Eu acho o seguinte, a lista não pode ser condição para o presidente da República escolher. Tá? Ele tem que escolher, é pela vontade dele, porque a Constituição entregou para ele essa escolha, e não para a categoria. Mas a lista pode ser vista também como um instrumento de diálogo. E se a lista tiver um nome que realmente for adequado, dentro da visão de Estado do presidente da República, ele pode escolher dentro da lista. Não vejo nenhum problema. A pessoa não está, vamos dizer, completamente queimada, danada, porque botou o seu nome na lista, né? Mas eu acho que tem que tomar cuidado. E a lista não pode ser pré-condição. Não pode ser pré-condição, né? Essa lista não tem legitimidade nenhuma, absolutamente nenhuma. Ou seja, com a lista, sem a lista, a escolha deve ser a mesma, né? A pessoa escolhida deve ser uma pessoa que realmente tenha uma visão de Estado que seja compatível com a do presidente da República, porque senão o constituinte não ia entregar para ele a escolha. É claro que um procurador-geral da República de um governo conservador vai ser conservador, um procurador-geral da República de um governo de esquerda vai ser de esquerda. E não tem nada de errado nisso. Isso está dentro do programa constitucional, né? E eu acho que é dentro dessa visão que o presidente deve escolher. É claro que ele vai escolher uma pessoa que está afinada a ele. Né? Claro. E tem que ver o histórico, né? Porque muitas vezes, na hora para ser nomeada, a pessoa diz qualquer coisa e você sabe. Para ser nomeado, para começar, ninguém foi lavajatista. Não, eu não fui. Exato. Né? Você participou disso. Você sabe que na hora para ser nomeado ele diz qualquer coisa. Tem um compromisso desde sempre, mas promete, mas você tem razão. Então, tem que ver a atuação da própria pessoa na história dela. Esse é um trabalho que demanda algum tempo. Eu acho que esse exame já deveria estar sendo feito pela Presidência da República, tá? Para saber quem é que realmente tem as melhores condições. Agora, esse tipo de trabalho de escolha, de filtragem, pode, inclusive, estar sendo atrapalhado se houver uma tendência de querer simplesmente reconduzir o Aras em nome de uma governabilidade, né? Que eu acho que é uma fraqueza. É o reconhecimento de que a Procuradoria está acima do presidente da República, então, em nome da governabilidade, eu vou fazer um acordo como se o Procurador-Geral da República fosse, digamos, um chefe de poder, que nem o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Não tem que fazer acordo com o Procurador-Geral da República, pelo amor de Deus. Ótimo. Chamar a Sara para a gente encerrar, então. Quero agradecer muito, mais uma vez, viu? A Sara vai estar aqui, já vou colocá-la aqui. E agradecer muito você por ter atendido mais uma vez. É sempre uma conversa muito produtiva, muito interessante com você. Então, eu passo então para a Sara para fazer o encerramento e o Eugênio Aragão, se quiser fazer a despedida dele hoje. E, mais uma vez, muito obrigado mesmo. Eu gosto muito de conversar com você.
É isso, ministro, eu agradeço, foi muito bom entender algumas coisas e principalmente modular aqui nossas expectativas, né? Porque a gente fica, quando acontecem essas situações, com um ânimo muito diferente. É isso. Muito bom. Eu que agradeço a vocês o convite e estou sempre à disposição. Para mim é uma grande satisfação estar com vocês. Ótimo, obrigado, José Aragão. O último superchat, que é o César Sandri, ele diz aqui, essa ação de busca e apreensão da PF na casa do Bozo, da casa do Bozo, espetaculosa, com helicóptero sobrevoando, me cheirou coisa da Globo. Eles não estão por trás dessa operação para retalhar a queda do PL 2630? Eu acho que não, porque foi anterior, né? As decisões todas foram anteriores. Foi isso. Tá ótimo, então. Aragão, Sara, até mais. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.